Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 37. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 37, um choque para o sistema. 1 hora. Após a luta semifinal, Naruto e o segundo finalista teriam 1 hora para absorver o que havia de errado com eles nos últimos 2 dias de luta antes do início da última batalha do torneio. Foi em um momento como este que Naruto se sentiu grato por sua luta semifinal ter sido a primeira. Isso lhe deu mais tempo para se recuperar, mesmo que fosse apenas mais alguns minutos. A natureza de sua vitória sobre Sagat ainda não lhe agradava, mas como Ibuki o aconselhou antes de partir para a viagem, seu orgulho teve que ficar em segundo plano pela vitória. Sagat tinha sido um dos capangas de Bison, seu melhor, sem dúvida. Um homem assassino do exército. Seja qual for o motivo pelo qual ele desistiu, salvou Naruto de muita dor, possível morte ou desmembramento, e talvez impediu que o templo fosse destruído em uma batalha selvagem. Um prédio inteiro já havia sido vítima de sua luta e ainda não havia ficado totalmente fora de controle antes de terminar. Honda enfiou um kebob na cara de Naruto, para sua surpresa, enquanto ele estava sentado e pensando antes do início da próxima partida. Coma. O rotundo Sumo ordenou-lhe: recupere toda a energia que puder enquanto puder. Ele sorriu quando viu Naruto fazer exatamente isso. Ataboy. Guile apenas balançou a cabeça com seu habitual olhar severo no rosto antes de virar a cabeça enquanto observava Sasuke descer as escadas com calma. Olhando entre Sasuke nas grandes escadas de pedra e Ken no pátio, ele expressou seus pensamentos em voz alta: você provavelmente poderia desistir agora mesmo e não perder nada. Naruto seguiu parte do olhar de Guile e acabou travando os olhos em Sasuke, que apenas sorriu para ele antes de continuar seu caminho. Foda-se. E deixar Sasuke ter o direito de se gabar pelo resto da vida? Não é uma chance. Ele já tinha batido na bunda toda vez que eles brigaram desde que eram crianças, e agora ele deveria desistir com o mundo assistindo? Sentada ao lado de Naruto, Chun-Li percebeu que os dois ex-genin de Konoha haviam participado de um confronto momentâneo um com o outro e sentiu a necessidade de perguntar: sério, o que há com vocês? Dois? Eu sei que vocês brigaram uma vez, e eu ouvi dizer que foi assim que você chegou a este mundo ou o que quer que isso signifique, mas não pode ser apenas uma batalha. Sasuke quase o matou. Khan me disse, com sua habitual falta de tato, que ela não parecia se importar em ser desprovida. Essa luta que você está falando, eles quase se mataram. Aparentemente Sasuke enfiou a mão no peito e ombro de Naruto. Não é disso que se trata. Naruto declarou rapidamente antes que muitos de seus amigos mais velhos pudessem chegar a algum tipo de conclusão: todos os dias. Todos os dias, quando éramos crianças treinando para ser ninja, ele era o único cara com quem eu ficava me comparando. E não importa o que acontecesse. Eu fiz isso, nunca pareceu que poderia ser melhor que ele. Se ele não pudesse provar que era melhor do que um rival, como ele poderia ter se tornado Hokage? Isso costumava me incomodar o tempo todo porque todo mundo sempre o chamava de o melhor e costumava dizer que eu era péssimo. Por que você não pode ser mais parecido com Sasuke e Naruto? Sasuke pode fazer isso melhor, Naruto. Estou com tanto ciúme porque você está no time do Sasuke-kun, deve ser tão fácil. Todo santo dia. Quero ser melhor que ele e provar isso para alguém. Uma vez. Mesmo que seja apenas uma vez. Naruto finalmente disse: eu quero que ele vença essa luta. Quem me venceu antes também, mas isso é diferente. Isso levou literalmente mais de 10 anos para ser feito. Sim, parecia egoísta. No meio de todas as coisas que aconteceram nos últimos 2 dias, ele ainda queria encontrar tempo para lutar com seu amigo de rival. Isso fez dele uma pessoa má? Que ele se importava mais em lutar contra Sasuke do que em ser emboscado por um inimigo enquanto esperava. Guile pareceu concordar com a cabeça, entendendo o que seu colega loiro mais jovem estava dizendo. Era uma questão de orgulho. Naruto era um jovem orgulhoso.
Ele tinha muito orgulho de suas habilidades. Pelo amor de Deus, ele se autodenominou o melhor ninja do mundo. Mas então Sasuke reapareceu. E como você poderia se considerar o melhor ninja se houvesse um ninja que você nunca foi capaz de derrotar em tantos encontros? Esse é o lado negro falando. Chun-Li murmurou, esfregando a têmpora. Ela acertou em cheio com aqueles dois idiotas outro dia. Eles tinham um histórico de problemas um com o outro. Não, provavelmente são os dois lados. Naruto respondeu, não se incomodando com o comentário do lado negro. Ele então cruzou os braços sobre o peito e olhou para o campo de batalha, mas se ele não vencer, então foda-se. Vou apenas rir dele, superar isso e lutar contra quem? Porque era assim que eles viviam. Ao terminar de descer as escadas, Sasuke poderia jurar que suas orelhas estavam queimando, mas não se importou. Em vez disso, caminhei até onde quem estava para encontrá-lo no pátio do templo de vários níveis que havia sido reduzido a um bom pedaço de um poço de entulho. Os monges que povoavam aquele templo iriam ter um ataque de raiva depois que tudo se resolvesse e eles finalmente contabilizassem a receita de sediarem o torneio. Porém, não era problema dele, então ele não se importou, e pensar que a única razão pela qual entrei neste torneio foi por causa do general. Ele provavelmente teria que agradecer ao velho assassino sempre que voltasse para Hong Kong. Na verdade não. Aquele velho bastardo sádico pode morrer e apodrecer. Quem sorriu para Sasuke com confiança enquanto ele revirava os ombros em preparação para o combate, pronto para levar um chute na sua bunda, eu vejo. Deslizando rapidamente para sua posição de combate, ele soltou um ar de estar pronto para a ação. Essa é a luta que vai preencher a semente para o round final. Assassino Sasuke Uchiha contra o campeão americano Ken Masters. Essa vai ser uma semifinal de fogo, e não há trocadilhos aí, pessoal. Vamos começar! Luta 1. Sasuke retornou, parado em uma postura bastante indiferente, não parecendo pronto para lutar. Você deveria tomar cuidado com o que fala. Eu tenho um histórico excelente contra grandes idiotas falantes como você. Isso é jeito de falar com um ancião? Onde está o respeito? Ainda outra zombaria veio de Sasuke, que desviou o nariz de quem só de pensar no que ele estava insinuando. Respeito? Claro, vou mostrar-lhe um pouco de respeito. Assim que você fizer algo que vale a pena respeitar. Até agora eu vi você derrotar um lutador idiota e bruto, e no último round você teve sorte porque seu amigo não queria te matar. E assim, um interruptor pareceu ser acionado no comportamento de quem? O sorriso desapareceu daquele ponto em diante. O que foi isso? Oh, um nervo foi atingido. Quem estava na cabeça de quem agora? Você me ouviu. Sasuke decidiu empilhar tudo e ir direto para a jugular. Ryu fez você morrer de direito 2 vezes. A segunda vez foi a pior. A única razão pela qual você não está morto é porque ele valorizava sua vida mais do que vencer. Ele não queria acabar com um sparring decente, talvez. Os poderes que ele usou eram sombrios. Malignos. A conversa estava realmente tomando um rumo que quem não queria seguir. Ele sabia que Ryu estava observando e sabia que seu melhor amigo podia ouvir tudo o que eles diziam. Se ele cedesse a esse poder, mataria pessoas. E de todas as coisas, Sasuke começou a rir. Ele colocou a mão sobre os olhos e a testa e riu. E você acha isso engraçado? Sasuke continuou rindo por mais um tempo antes de alisar seu cabelo escuro e balançar a cabeça. Sim, eu realmente quero. Que coisa fraca de se dizer, que o poder o torna mal. Ele deveria aprender a controlá-lo, a parar sendo um covarde que tem medo da sensação que o poder lhe dá. As marcas negras do selo amaldiçoado do céu começaram a se espalhar por seu rosto e corpo, na parte de trás de seu pescoço, enquanto ele fingia localizar Ryu antes de olhar para ele. O poder não é o que é mal. Veja, o poder não faz você querer matar pessoas. É a pessoa por trás do poder que mata pessoas. Cala a sua boca! Quem avançou com um borrão e lançou um soco que a mão marcada de Sasuke agarrou com firmeza antes que pudesse impactar seu rosto. O quê? A mão apertou seu punho enluvado. O que é isso? Meu poder sombrio.
Sasuke explicou, e ao contrário de algumas pessoas aqui, eu posso realmente controlar isso. Com movimentos quase imperceptíveis, Sasuke afundou o punho na barriga de Ken com força suficiente para tirá-lo vários metros para trás. O homem permaneceu de pé, arrastando uma trincheira pelo chão com os calcanhares descalços. Embora depois que seus movimentos cessaram, ele caiu sobre um joelho, segurando a área que sofreu o golpe. O que foi? Não, o que é isso? Ele perguntou enquanto as marcas no corpo de Sasuke regrediam. Espere, por que você parou de usar isso? Eu não preciso disso para vencer você. Sasuke argumentou com um encolher de ombros. Sua confiança seca encobriu o verdadeiro motivo pelo qual ele escolheu estancar o selo amaldiçoado. Preciso guardá-lo para quando precisar, não apenas para fazer um trabalho rápido com esse cara. Se eu usá-lo por muito tempo, ele começará a prejudicar meu corpo e ainda me resta um fósforo. Não havia necessidade de ser imprudente apenas para desmoralizar o inimigo. Endireitando-se, quem começou a canalizar o Ki para as mãos, você vai repensar isso em um momento. Hadouken, surge Fist. Dando um chute extra na explosão, Ken disparou uma bola de Ki azul mais rápida que a média do tamanho de sua cabeça em Sasuke, colocando seus reflexos à prova. Foi um teste que Sasuke passou quando conseguiu contornar o ataque e avançar em direção a Ken. O americano conseguiu parar um golpe de faca apontado para sua garganta, semelhante a como Sasuke parou seu próprio soco momentos atrás. Ken não teve tempo de descansar sobre os louros, já que a mão livre de Sasuke ainda tinha um tiro em sua cabeça, que ele acertou com ataques rápidos que Ken habilmente evitou por uma margem mínima. A rápida onda de ataques terminou quando Sasuke tentou usar seu Sharingan para cronometrar a esquiva de Ken e escorregar com o cotovelo frontal, mas onde a consciência situacional de Sasuke era incomparável devido ao Sharingan. Ken tinha pura experiência em lutar contra quase todos os estilos sob o sol e bloqueou o cotovelo. Libertando a primeira mão, Sasuke empurrou seu cotovelo capturado. E ficou no ar, girando de cabeça para baixo enquanto desferia chutes acrobáticos que ainda acabaram sendo bloqueados já que Ken agora tinha um braço livre também. Eventualmente, Sasuke foi jogado para fora e girou no ar, caindo de pé agachado a uma curta distância enquanto Ken acelerava o ritmo da batalha avançando desta vez. Tentando quebrar seu impulso, Sasuke cronometrou um salto sobre Ken antes de tentar um chute em seu ponto cego antes de pousar, mas isso também foi bloqueado. Que diabos é isso? Sasuke se perguntou como sua tentativa fracassada resultou em Ken chegando perto o suficiente para começar a atacá-lo fisicamente de verdade. Eu não usei um único movimento do mesmo estilo de luta o tempo todo e ele ainda evitou tudo. O homem nem estava olhando em seus olhos. Ele estava observando seu âmago. Olhe para cima, droga! Apenas uma vez enquanto eles estavam brigando para que ele nunca percebesse que foi pego em algo ilusório. Agora que seu temperamento estava calmo novamente, quem podia sentir que Sasuke estava começando a ficar um pouco confuso por não ter dado um golpe crítico nele ainda. Você provavelmente está se perguntando como eu ainda não me apaixonei por nenhuma de suas porcarias. Não é você? Ele perguntou enquanto Sasuke continuava a se esquivar de socos e chutes sem espaço para contra-atacar com segurança. Eu não luto exatamente como Ryu. Sua manipulação de Ki é mais forte que a minha, mas quando se trata da arte em si no corpo a corpo por outro lado, estou melhor. E posso ver através do seu joguinho, garoto. Para enfatizar esse ponto, o pé de Ken deslizou furtivamente para frente e pisou no dedão do pé de Sasuke apenas o suficiente para atrapalhar seu movimento, permitindo que Ken acertasse um gancho esmagador no rosto. Sasuke não era atingido com tanta frequência, mas sabia como aguentar um soco. Isso não significava que ele estava satisfeito em pegar um dessa magnitude. Um hematoma visível se formou no rosto de Sasuke quando ele avistou Ken vindo em sua direção novamente, uma vez que ele saltou para fugir dele, mas ele planejava fazer Ken pagar com sua tentativa de manter a pressão. Gouki Kagizumi Oshichi, Gran Talon Imprensa. Com relâmpagos crepitando na parte inferior de seu corpo, Sasuke caiu no chão e liberou uma descarga esmagadora de relâmpago de seu corpo que realmente
Pegou Ken no final de seu alcance e o empurrou para trás, dando-lhe alguns choques. Grr. Os músculos de Ken se contraíram com o desconforto da explosão de eletricidade, mas ele não tinha se machucado muito, considerando tudo. Pelo menos ele não estava mais perto. Uma cratera foi aberta no chão em toda a altura do próprio Sasuke. Os instintos de sobrevivência disseram a Ken para verificar seus seis, e de fato, a partir de seu ponto cego, ele teve que se esquivar de um Chidori, cujo único aviso foi o sinal revelador que o raio produziu durante sua existência, mas o garoto ainda é tão rápido. Se não fosse pelo som, isso teria me afetado. Boa esquiva. Sasuke disse, flexionando a mão agora que ela não estava mais envolvida no chakra da iluminação. Não sei como você teve tempo de reagir a isso, mas ainda é bastante impressionante. Estou tão feliz por ter recebido sua aprovação. Ken gritou sarcasticamente, gesticulando para Sasuke avançar com 2 dedos em uma mão, provocativamente. Vamos, ainda não terminei de bater na sua bunda. XXX. Se alguém se aventurasse na única estrada de terra que leva de para o templo que hospeda o torneio, ficaria paralisado por uma batalha esmagadora de auras poderosas. A quilômetros de distância do local real das batalhas televisionadas, Sagat ficou cara a cara com M. Bison, ambos esperando um do outro para dar o primeiro passo. Os animais que estiveram perto da estrada, desde os pássaros até os insetos mais insignificantes, todos se encarregaram de se afastar do conflito pendente o mais longe e o mais rápido que pudessem. Então você realmente vai me desafiar aqui? Bison perguntou antes de estreitar os olhos para seu ex-subordinado. Eu não sabia que você era tão covarde, Sagat. Como é lutar com você, covarde? Porque o suicídio é a saída do covarde. O rosto sensato de Sagat olhou diretamente para o rosto sorridente de Bison enquanto o homem lentamente pegava a capa em seus ombros e a jogava fora. Mas o lançamento da capa escondeu seu corpo e, quando ela flutuou para cima e saiu do caminho, o homem já havia desaparecido de sua vista. O único olho de Sagat se arregalou quando ele se virou e bloqueou um soco que teria sido direcionado ao seu pescoço se ele não soubesse que o instinto assassino de Bison o teria chamado a dar aquele tiro. Este é o poder que ele possui. Todo o braço de Sagat formigou por apenas se proteger, e então ele viu a bola crepitante de energia roxa que segurava na outra mão. O que você está? Tiro psicótico. Bison deixou a explosão voar, mas mesmo a curta distância Sagat foi móvel o suficiente para sair do caminho. Quando o projétil instável deixou suas mãos, Bison riu maldosamente ao vê-lo derrubando árvores na selva e avançando até explodir. Você não tem nada a oferecer que eu não possa enviar de volta para você 10 vezes mais. Você é apenas o aprendiz Sagat. Um grunhido baixo veio de Sagat enquanto seus olhos também estavam fixos na destruição causada pelo único ataque de seu oponente. Você me deixa doente. O mestre de Muay Thai declarou friamente apenas para arrancar mais risadas de Bison. Você conhece aquela pequena técnica fofa que você usa para desenvolver todo o seu potencial na batalha? Bison começou a dizer enquanto caminhava lentamente em direção a Sagat, aquele que você usou em sua luta com Uzumaki antes de encurtá-la. Você vai querer começar a usá-lo se quiser que dure mais de 5 minutos. Sem aviso, como se seu corpo fosse feito de papel, Bison flutuou e deslizou pelo ar antes de cair rapidamente em uma batida forte que Sagat teve que pular para trás para evitar ser esmagado como a estrada. Ele foi completamente incapaz de evitar o soco seguinte envolto em uma energia roxa doentia que o atingiu no lado direito cego. Outro soco direto em seu corpo esculpido dobrou Sagat e permitiu que Bison agarrasse o topo de sua cabeça e o empurrasse para baixo em um golpe maldoso de joelho direto no rosto que fez o sangue voar. Ele ainda é tão poderoso. Sagat pensou consigo mesmo ao ouvir a risada do louco ecoando pela floresta ao ar livre. Ele está sem seu corpo original e ainda é tão forte quanto é. Ele podia ouvir a terra da estrada mudar sob os pés de Bison e quando sentiu que estava perto o suficiente, atacou com um chute alto nas costas, visando a cabeça que Bison bloqueou com uma mão. Ainda assim,
Permitiu que ele se levantasse, o que foi o principal motivo do ataque. Você não deveria ser tão forte sem o Cycle Drive. Ó Sagat! Bison! Disse, seus olhos brilhando para exibição. Você não tem ideia de quão poderoso eu era sem o Cycle Drive, em um corpo que estava decaindo devido à quantidade de energia que o dispositivo me deu. Bem, este corpo é novo, ainda não dizimado por meus próprios poderes. O que me falta em força, o que não é significativo em comparação com o resto de vocês, vermes, eu compenso com velocidade. Vocês nunca me viram lutar seriamente, vocês só sabem disso de passagem. Índice X, tiro de tigre. Disparando uma explosão laranja de energia em Bison, Sagat rosnou quando o homem simplesmente flutuou sobre ele no ar antes de virar e cair segurando o punho para socá-lo com SXSXYDW, Tiger Uppercut. Em vez de cair na trajetória do devastador uppercut ascendente de Sagat, Bison alterou sua descida para errar completamente, caindo no chão enquanto Sagat ainda estava preso no ar. Ele estava tentando deixar claro que Sagat poderia jogar em pé o quanto quisesse. Não havia nada que ele pudesse fazer. Sagat pousou com seus punhos de ataque fracassados cerrados com força ao ver como Bison estava passando por ele. Lutadores de classe mundial desmoronaram a seus pés devido ao menor esforço de sua parte. Mas lutar contra esse homem era como lutar contra mais ninguém na Terra. Como que para provocá-lo ainda mais, Bison apontou para seu pulso como se estivesse usando um relógio e murmurou 5 minutos para antagonizá-lo. Um sorriso surgiu no rosto do homem quando ele viu a cicatriz de Sagat finalmente começar a brilhar novamente. Oh, graças a Deus, podemos finalmente tirar isso do caminho e eu posso acabar com isso. Eu tenho meu próprio final de torneio para bater em você saber. Acionando sua técnica Endriscar, o que saiu do corpo de Sagat e o envolveu em laranja. Se ele tivesse que comparar a sensação com qualquer coisa, ele teria dito que era como se um peso tivesse sido tirado de todo o seu corpo. Era isso que você queria. Bison sorriu cruelmente e respondeu à pergunta aparentemente inofensiva. Sim, eu estava a ponto. Ele foi interrompido de qualquer comentário provocador que estava prestes a fazer por Sagat voando pela estrada e acertando-o com um joelho de tigre que levou os dois para a floresta e derrubou uma fileira inteira de árvores de forma brutal e esmagadora. XXX, enquanto isso, no templo, Ken versus Sasuke. Sasuke estava jogando o jogo de queimada de maior risco que ele já sonhou em participar. Em vez de ter que se abaixar e evitar bolas de borracha vermelhas cheias de ar, ele teve que evitar projéteis azuis gritantes de energia concentrada. Quem não desistia, recuando constantemente antes de disparar repetidos Hadoukens que impressionaram o público como se fosse um show de luzes. Shows de luzes normais não iriam debilitar você potencialmente se um deles atingisse você. Foi ainda mais um exercício de futilidade do ponto de vista de Sasuke, ele nunca vai me bater com um único desses. Não se ele continuar a atirá-los sozinho. Ele está desperdiçando energia por nada. A cadência de tiro de Ken continuou alta, pois ele sentiu que estava sutilmente atraindo Sasuke para perto do muro. Alto da multidão, só mais um pouquinho agora e estarei pronto para acabar com isso. Apesar do talento óbvio do jovem, Ken não era tão cauteloso com as habilidades de Sasuke nas artes marciais como muitos outros provavelmente teriam sido, e ele tinha uma boa razão para isso. Fazer Sasuke pensar que estava com medo de chegar perto fazia parte de seu plano. No entanto, Sasuke não ignorava totalmente que Ken tinha algo planejado para ele. Ele estava se permitindo ser encurralado para saber exatamente para onde seria levado, até descobrir que era para a parede oposta. Ele acha que pode me prender com algo tão simples quanto isso. Este não era um show amador. Mesmo que ele tivesse aproximadamente 180 graus de movimento indisponíveis para ele, isso ainda deixava espaço mais que suficiente para alguém como ele fugir. As explosões dos Hadoukens começaram a esmurrar a resistente parede de metal que escondia a parte inferior das arquibancadas, e com cada explosão que vibrava suas posições as pessoas achavam que era ótimo com todos os seus aplausos e gritos.
Ken encarou Sasuke, que estava a poucos metros da parede, e disparou 3 rajadas, observando Sasuke se desviar habilmente do caminho de cada um sem mover os pés. Ok, isso foi legal, mas tanto faz. Hadouken, punho de impulso. Ken disparou um em seu corpo que Sasuke teria que fazer um movimento para se esquivar. Revirando os olhos, Sasuke pareceu flutuar para cima e para trás como um fantasma, levitando antes de plantar os pés na parede e saltar sobre a cabeça de Ken, caindo com um chute repentino com uma perna apontado para sua parte traseira. Foi tão rápido, e todas as instruções extras foram feitas para cruzar os olhos do inimigo e deixá-lo vulnerável ao movimento final. Ken apenas sorriu quando viu Sasuke voando acima e pulou para trás em antecipação. No momento em que o pé de Sasuke tocou o chão, ele acabou sendo punido por suas suposições sobre as habilidades táticas de seu oponente, Tatsumaki Senpu Kyaku, Tornado Virvin Leg. O corpo saltitante de Ken girou como um peão e desferiu chute após chute em Sasuke, cada golpe um lembrete de quão imprudente seu ataque de ponto cego realmente foi. Ken derrapou enquanto o corpo de Sasuke voou pelo ar e bateu na parede de metal com um estrondo ao amassá-la. Ele caiu no chão e quicou uma vez antes de ficar imóvel. Ó cara! Ken disse para si mesmo, rindo levemente enquanto observava Sasuke começar a se mexer e se levantar. Você ainda não o vê, não é? Ou isso, ou você vê e está apenas tentando ignore o óbvio por algum motivo. De que diabos você está falando, perdedor? Os insultos sempre eram uma alternativa quando você estava perdendo a paciência, e Sasuke soltou um enquanto se levantava em outra posição de combate estrangeira que só fez Ken balançar a cabeça novamente. O quê? Isso. É exatamente disso que estou falando. Ken disse, apontando para a forma de Sasuke. Essa é a postura do Kenpo chinês que Chun-Li usou em Naruto na última rodada. E quando você estava contra a parede, você estava usando a postura de Fei Long para ajudá-lo a sair do caminho da minha barragem de Hadouken. Embora parecesse um loiro estereotipado e descuidado, Ken era altamente inteligente. Ele precisava ser capaz de administrar os empreendimentos comerciais que supervisionava com a fortuna de sua família, e precisava ser tão habilidoso quanto era na luta, sem possuir o nível de habilidade de manipulação de Kid Ryu. Ele era um sábio dos estilos de artes marciais físicas. Onde você quer chegar? Sasuke disse, mudando de postura para o Kung Fu Eagle Claw como se estivesse reagindo às palavras de Ken. O olhar de Ken ficou duro e seu rosto ficou completamente sério. Não se faça de estúpido comigo. É o seu pequeno truque favorito. De alguma forma, você pode copiar as técnicas que você vê as pessoas fazerem. É como você sobrecarrega as pessoas. Você usa tantas técnicas, e você provavelmente tem tantas mais que ninguém viu você fazer que ninguém pode explorá-lo adequadamente. Você provavelmente poderia lutar 20 batalhas e nunca usar o mesmo movimento 2 vezes. Mas você tem um grande problema, e por causa disso, se você continuar tentando essa porcaria fofa comigo, você vai levar uma surra. Sasuke não quis ouvir nada disso e correu para frente, zigue-zagueando até chegar perto o suficiente para desferir um chute que errou o torso de Ken, em seguida trocando as pernas para desferir um chute para trás que Ken pegou antes de desferir um chute rápido para o corpo de Sasuke e jogando-o fora pela perna. Com um grunhido, Sasuke ergueu os olhos do chão. Ele estava começando a perder a paciência. Como Ken estava conseguindo isso? Tudo que ele tentou, nada parecia pegá-lo desprevenido. Sasuke era mais rápido, todo mundo sabia disso. Ken tinha que saber, mas algo estava errado. Ken realmente descobriu uma fraqueza? Um dedo severo. Apontou na direção de Sasuke antes de Ken lhe mostrar o polegar para baixo. Você sabe qual é o seu problema? Você tem todos esses movimentos e executa bem os movimentos. Tudo bem e elegante, mas você não tem ideia de como usar a maioria deles da maneira certa. Ele ergueu 5 dedos de uma mão. Desde que essa luta começou, você usou 5 movimentos óbvios que não combinavam com o estilo em que você estava definido.
A maioria deles aconteceu logo no início, após a primeira vez que Sasuke diminuiu a distância logo após encerrar suas ações do selo amaldiçoado. Sasuke começou com sua mistura habitual de estilos de Kung Fu, mas mudou abruptamente para movimentos mais acrobáticos de diversas disciplinas diferentes. Agora mesmo ele usou uma técnica obviamente americana de kickboxing, um estilo que quem conhecia como a palma da sua mão, a partir de uma postura de garra de águia. Esse movimento não tinha absolutamente nenhum lugar para ser usado fora da postura. Especialmente considerando que a natureza de combate da garra de águia é tão absurdamente diferente do kickboxing. Uma gota de suor se formou na testa de Sasuke, aquele velho bastardo do Gen sempre. Disse que um dia eu encontraria algo assim. Depois de ver como Gen poderia alternar perfeitamente entre dezenas de estilos de Kung Fu, mesmo alguns perdidos para o conhecimento convencional ao longo dos anos, sob comando, Sasuke decidiu que tentaria algo semelhante, mas em uma escala muito maior. Ele aprendeu tudo sobre Snake, Crane e Mantis como um começo para isso. Ao longo dos anos, após centenas de lutas e assassinatos, Sasuke foi submetido a vários movimentos e posturas de luta que ele se viu capaz de realizar de uma forma ou de outra e isso formou a segunda parte de sua teoria de luta. Embora sua base viesse dos 3 estilos de Kung Fu que ele aprendeu e treinou com Gen, ele combinou técnicas e posturas aleatórias em um esforço para criar aberturas de choque. Pequenas janelas de surpresa que lhe permitiriam pegar um inimigo desprevenido e matá-lo com sua próxima série de movimentos. Sua versatilidade em uma luta era quase ilimitada usando tal método, e confundir os inimigos sem genjutsu era tudo uma questão de mudar para o movimento certo na hora certa, mas havia uma séria fraqueza em lutar dessa forma. Qualquer verdadeiro mestre de artes marciais poderia ver os ataques estranhos ao treinamento formal de Sasuke da mesma forma que Gen via e como quem estava fazendo agora. Qualquer coisa não familiarizada com os estilos Snake, Crane e Mantis poderia facilmente ser escolhida e ajustada se alguém soubesse o que procurar ou não. XXX no meio da multidão, o salto da sandália ninja de Naruto estava começando a perder o brilho do metal sob sua cadeira tão rapidamente quanto seu pé batia nela. Sasuke basicamente levou a teoria do uso dos movimentos de Rock Lee de seu treinamento para o exame Chunin anos atrás para vários níveis diferentes. E quem ainda conseguia ver através disso? Não importa com qual deles eu lute, será difícil. Isso era desnecessário dizer, e foi por isso que ele não vocalizou seus pensamentos para os amigos ao seu redor. Ele havia lutado contra Ken na primavera, junto com Sakura contra Ryu também, mas isso não poderia ser considerado nada mais do que uma luta de exibição. Foi uma briga em um terminal de aeroporto, não havia como chegar a algo sério com tantos transeuntes nas proximidades. Pela maneira como o homem agia de forma tão despreocupada na maior parte do tempo, era difícil acreditar que ele fosse o equivalente contemporâneo de Ryu, o ex-campeão do World Warrior Tournament, que na verdade havia perdido aquele prêmio nas mãos de Ken na rodada anterior. Mas então você assistiu Ken lutar e tudo aconteceu. Não poderia ser contestado. Ken Masters era uma das pessoas mais perigosas de todo o planeta. Com habilidade forjada no fogo e aguçada pela resistência de aço do combate. Enquanto os olhos de Naruto examinavam a luta da melhor maneira que podiam, tentando absorver tudo o que pudessem para usar no futuro próximo, Chun-Li e Guile não puderam deixar de olhar ao redor. Rotineiramente, mantendo seus sentidos abertos, enquanto nós se estamos tão juntos, ele nunca vai se mostrar. Chun-Li disse, falando de Bison, o que ele está esperando? Guile apenas grunhiu em concordância, com os braços musculosos cruzados sobre o peito. Sério, o que ele estava esperando? Eles estavam todos feridos, exaustos física e mentalmente, e com graus variados de gravidade entre eles. Se houvesse um momento para atacar, teria que ser então. Eles iriam manter Naruto e Ken vigiados como falcões até o final do torneio, e eles não iriam se separar novamente depois de todas as coisas ruins que aconteceram. Até Ryu estava à vista, parado no topo da praça para supervisionar a partida.
Ele nem estava bancando o lobo solitário, guerreiro solitário tão descaradamente como costumava fazer. Olhando para ele, Chun-Li o viu olhar para eles por apenas um momento, dando-lhes um aceno estoico. Ele era confiável, seriamente socialmente inepto e aparentemente sem vontade de fazer um esforço para ser pessoal devido à sua educação purista nas artes marciais, sim, mas Ryu ainda era um bom homem que sabia como lutar o bom combate. Ou qualquer luta, na verdade. Sentada ao lado de Naruto, os pensamentos de Kami não se concentravam na batalha que estava acontecendo no campo, como Naruto parecia fazer se seus olhos dançantes seguindo a ação no campo lhe dissessem alguma coisa. Mesmo que seu rosto não fosse muito bom para mostrar seus pensamentos ou emoções, ela os tinha, e isso já estava claro. Havia uma séria apreensão em seu coração, tudo devido à crescente paranoia de Guile e Chun-Li, e a tensão cada vez maior de Naruto dentro de sua cabeça espetada. Isso a fez pensar. Pense no homem horrível que veio até ela após sua derrota e assumiu o controle dela. Algo dentro dela lhe dizia para temê-lo, e ela recebeu uma razão adequada para fazê-lo até que Sasuke conseguiu libertá-la antes que ela pudesse fazer algo horrível. Kami não via nenhuma razão para apressar qualquer conflito potencial com tal homem. No que lhe dizia respeito, com instinto assassino dentro dela ou não, ela não estava ansiosa para enfrentar uma pessoa assim. Virando-se para o lado, ela deu uma olhada mais de perto no rosto cansado da batalha de Naruto. Ele estava mostrando o desgaste dos últimos 2 dias, mesmo que não estivesse ferido externamente. Ele era o alvo principal, já que Bison decidiu incitá-la contra ele em seu momento de fraqueza. A pessoa com quem ela mais se importava. Ela não sabia por quê, mas a ideia de causar danos permanentes a ele do jeito que Bison desejava que ela também, para destruí-lo, fez com que ela se sentisse enjoada. Isso por si só já era motivação suficiente para lutar. Durante 9 meses ela não sentiu nenhum motivo para lutar além da reação instintiva às coisas malucas que aconteciam ao seu redor, mas ela parecia ter um agora, e isso era bom. Quando ela chegou em casa, ela realmente precisava conversar com alguém sobre o significado de todos esses sentimentos. Cuidar de alguém não deveria ter evocado uma sensação tão estranha em sua barriga ao pensar nisso, até onde ela sabia em que consistia. Porém ela ainda não sabia que cuidar de um menino não era a mesma coisa que cuidar de um gato. XXX, milhas de distância do templo, Sagat versus M. Bison, que insolência! Bison, disse, tirando a poeira de seu uniforme enquanto se aproximava dos destroços de árvores e terra que seu corpo e o joelho de tigre de Sagat haviam criado na selva. Segurando seu boné militar em uma mão, ele finalmente o colocou na cabeça depois de limpar o máximo que pôde. Sagat conseguiu aplicar um pouco de punição, afinal, é preciso ter cuidado com o que eles desejam. Você pode dizer isso de novo. Sagat saiu de uma pilha de árvores caídas e correu pelo chão da floresta, onde ele e Sagat começaram a trocar ataques que foram bloqueados e evitados pelo adversário. Enquanto Bison evitava a maioria dos socos e joelhadas poderosas lançadas em sua direção, Sagat era um touro suficiente para que bloquear a maioria deles não causasse muito mais danos ao seu corpo. Um movimento para trás deu lugar a Bison, que rapidamente deu uma cambalhota para frente e bateu a cabeça de Sagat no chão com um chute forte, Double Unipress. No momento em que o rosto de Sagat tocou o chão, Bison sorriu cruelmente e deslizou os pés pela terra para tentar transformar o crânio de Sagat em polpa, mas ele passou por ele quando Sagat rolou para o lado e escapou, todo teimoso. Sem nenhum movimento desperdiçado, Bison se virou e interrompeu a tentativa de golpe de cotovelo de Sagat, colidindo com os antebraços com ele, impedindo de retomar o controle do fluxo e refluxo da batalha. Uma pressão crescente foi liberada das duas energias poderosas, roxa e laranja, colidindo. A necessidade de a vida selvagem fugir era autopreservação na sua forma mais pura, pois se permanecessem perto da batalha entre os dois, correriam um grande risco de serem mortos no fogo cruzado. O chão abaixo dos dois começou a se dividir e tremer antes que eles se afastassem e Bison se
teletransportar-se para fora da vista de Sagat. Com um grunhido, Sagat chicoteou em uma direção aleatória e atacou com um chute no momento em que Bison reapareceu. O sorriso maníaco em seu rosto foi visto por um segundo antes de ele desaparecer novamente em uma mortalha de energia roxa e a perna de Sagat bater em um tronco de árvore, derrubando-o. A falha resultou em Bison acabando atrás de Sagat, envolvendo seus braços em torno da forma considerável do homem e prendendo-os ao lado do corpo enquanto ele começava a espremer a vida dele como uma jiboia. A diferença entre você e eu é como tentar para chegar à lua do topo de um arranha-céu. Seu poder é vasto, mas comparado a mim não é nada. Seria uma morte lenta, árdua e dolorosa. A caixa torácica de Sagat rangeu e estalou em protesto, arrancando tosses do homem enquanto seus pulmões eram forçados a se contrair contra os ossos protetores que os rodeavam. Como isso poderia ser? Mesmo com o aumento de sua raiva levando o seu que além do ponto que qualquer mero homem poderia esperar igualar por conta própria, Bison fez exatamente isso, e ele estava fazendo parecer brincadeira de criança acompanhá-lo. Não, não neste dia. Bison sentiria toda a sua fúria. Foi um período agonizante que Sagat conseguiu deslizar um de seus braços por baixo do aperto de Bison, baixo o suficiente para manobrá-lo e começou a acertá-lo repetidamente com tiros baixos de cotovelo no rim, o que eventualmente fez Bison cuspir sangue até que ele foi forçado a soltá-lo. Você trabalha C com CX, Tiger Hide. As pernas de Sagat desferiram chutes rápidos o suficiente para deixar imagens residuais velozes e sombrias. Eles deveriam enganar um adversário com chutes apenas para acertá-lo com aqueles que eles não podiam ver, mas isso não importava. Tudo estava caindo, independentemente de Bison ter percebido as falsificações ou não. Um homem forte poderia muito bem estar chorando livremente sobre o corpo de Bison com um martelo. Nada estava faltando ao seu alvo. Hag! Sagat finalizou com um chute lateral saltitante que impulsionou ele e Bison para frente através das árvores, derrubando-as e suas folhas em chamas. Para marcar um rastro de fogo de sua batalha sempre destrutiva. Seu corpo ainda irradiava até o último resquício de Ki laranja que conseguia reunir, e a respiração de Sagat vinha em doses pesadas. A técnica em engriscar para explorar toda a energia e potencial de seu corpo nunca esteve ativa por tanto tempo. Ele nunca precisou disso. O arrastar das árvores avisou aos sentidos de Sagat que não havia acabado, e bem na hora Bison saiu de uma pilha de madeira destruída e fragmentada, como um torpedo giratório, coberto por seu Psycho Power que cheirava a caos e tormento. Sagat acalmou a respiração e fechou os olhos por uma fração de segundo para se concentrar. A raiva o estimulou a ultrapassar os limites que sua mente inconsciente estabeleceu, os limites que a mente de cada ser humano colocou para impedi-los de destruir seus próprios corpos. Isso não ajudaria neste momento. Ele precisava de uma mente clara ou Bison iria atravessá-lo e não haveria nada que ele pudesse fazer. Uma mente clara. THLYCX, Destruição do Tigre. Ao contrário de antes, com seu poderoso gancho de salto aprimorado com Ki, a segunda vez e a versão avançada foram o Charme e Sagat. Não errou. Seu punho foi plantado bem no peito de Bison e uma parte brutal dele desejou ter conseguido rasgar seu torso do jeito que Ryu havia feito com ele com seu Shoryuken anos atrás. A força do movimento levou os dois para as folhas das árvores e o calor do Ki indomável de Sagat conseguiu incendiar a folhagem aérea. Felizmente, muitas árvores ao redor foram destruídas, então qualquer chance de um incêndio florestal estava contida em seu próprio campo de batalha. Ao pousar no chão, o corpo de Sagat apresentava queimaduras de sua própria autoria. Suas bandagens anteriormente brancas estavam sujas e sujas de sangue e outras manchas estranhas das duas batalhas que ele travou naquele dia. Procurando por Bison, ele não viu nenhum sinal dele. Nem ele podia sentir a presença do homem. Mesmo assim, Sagat não era um tolo inexperiente e esperançoso. Se não houvesse corpo, a luta não terminaria. Ele poderia ter fugido?
As retiradas táticas não eram contra a moral de Bison, mas para onde ele poderia ir quando tentava se esconder dos competidores do torneio até a final, quando não haveria ninguém em condições de lutar contra ele. O fim chegou. Seus sentidos foram tomados por Bison de repente quando o homem caiu do céu, através da copa em chamas, com os braços cruzados e o corpo reto como um dardo arremessado em direção a Sagat. Sagat lambeu os lábios e preparou um último ataque final para o qual Bison estava se preparando perfeitamente, mas a batida de Bison nem sequer foi direcionada a ele. Foi apontado diretamente na frente dele. A batida teve impacto suficiente para extinguir as chamas mais pesadas ao redor deles e derrubou Sagat, onde ele se viu agarrado pelo rosto e pela cabeça com garras fortes. Eu calculei mal. Sagat pensou. Enquanto sua visão era obscurecida pela mão de Bison e pela energia roxa que a rodeava, que se comprimia em sua cabeça com uma pressão de quebrar o crânio. Bison tinha um tigre sem presas e sem garras pode muito bem ser um gatinho inofensivo. Bison disse enquanto a energia em sua mão livre ficava intenso o suficiente para começar a emitir um ruído semelhante ao de um gerador de energia. Agora ajoelhe-se diante do meu Psycho Power. Psycho Punisher. Um soco violento no Sagat capturado perfurou seu peito e lançou energia diretamente através de suas costas. Era como se um holofote colorido fosse disparado direto através de seu torso para o ar. O resto das chamas do incêndio florestal foram apagadas pelo poder arrepiante de Bison que sufocou a vida do incêndio. Sagat nem precisou olhar para o buraco em seu corpo para saber que algo estava terrivelmente errado. Se ele estava tão ferido que nem conseguia sentir a dor devastadora que deveria sentir, havia um grande problema. Estava frio. A luz desapareceu de seu único olho em meio ao rosto sorridente louco de Bison antes que seu corpo fosse jogado de lado pela cabeça. Quando o cadáver de Sagat caiu no chão, Bison olhou para sua mão direita coberta de sangue das entranhas de Sagat e flexionou os dedos. Você me fez trabalhar para me forçar a tal ponto sozinho, sem ajuda ou habilidades estranhas. Você realmente era o deus do Muay Thai, não era? Claro, Sagat não conseguiu responder. Ele havia falecido. E quando Bison passou por ele uma última vez antes de deixar a área, ele se perguntou por que, apesar de um fim tão brutal, Sagat morreu com um sorriso no rosto. Os lutadores de carreira certamente eram uma raça estranha. Eu nunca tive a batalha com você por desejar Ryu, mas pelo menos me lembrei de quem eu era, quem eu sou. XXX, no templo, a atenção de Ryu foi direcionada para o sul. De onde ele estava, no topo do pátio, acima de todos e de tudo dentro dele, ele tinha sua visão direcionada para uma luz roxa que mal conseguia ver. Algo estava acontecendo. Tinha que ser. A luz era fraca e ficava a quilômetros de distância do templo de artes marciais, mas ele sabia que podia vê-la. Não foi um truque para seus olhos. Olhando ao redor ele pôde ver que a luta entre Ken e Sasuke chamou a atenção de todos, e mesmo que não tivesse ninguém mais seria capaz de ver a luz entre as árvores de onde todos estavam sentados. Ele estava apenas vendo coisas? O que é que foi isso? Ryu pensou consigo mesmo antes de voltar seu olhar para a luta. Que acontecia abaixo? Ele inconscientemente apertou as luvas vermelhas de combate em suas mãos enquanto observava. Todo mundo estava começando a perder o controle, mas só porque alguém era paranoico. Não significava que havia algo para pegá-lo. XXX, Kenshi Sasuke, não fique hesitante agora. Ken gritou enquanto corria atrás de Sasuke pelo pátio. Desde que ficou claro que Ken havia encontrado um método para quebrar a abordagem complicada das artes corpo a corpo que Sasuke utilizava, o Sharingan de Sasuke foi utilizado para mantê-lo fora do alcance de Ken. Venha e tente a sua sorte em fechar. Não é uma chance. Sasuke tinha um grande senso de orgulho por suas próprias habilidades, quase ao ponto de possuir um complexo de superioridade, e aquele pequeno traço de personalidade que nunca havia diminuído completamente.
Uma parte profunda dele estava gritando para voltar na cara de Ken e vencê-lo em seu próprio jogo para mostrar quem era o melhor. Mesmo assim, não haveria nenhum benefício em bater a cabeça contra a parede de tijolos que estava brigando com Ken Masters e ele era mais do que inteligente o suficiente para perceber isso. Utilizar um jutsu aleatório também não ajudaria. Ele precisava de algo rápido que não avisasse quem que ele estava prestes a atacar. Enquanto se movia, constantemente saindo do alcance sempre que quem conseguia se aproximar, Sasuke notou o terreno do campo de batalha. Ele analisou qualquer coisa ao seu redor que pudesse ser usada para tirar Ken do jogo e permitir que ele recuperasse a vantagem. Um movimento rápido de suas mãos por baixo das mangas deu a Sasuke duas shurikens separadas para jogar na direção de Ken. Foi uma surpresa, pois eram armas que Naruto usou. Esse cara usa estrelas ninja. Um rápido olhar para longe de Sasuke para ter certeza de que ele havia se esquivado das lâminas de metal e seu foco estava novamente nele. Com um caminho direto através das duas shuriken perdidas, Ken disparou para frente antes de formar um punho enquanto Sasuke ainda parecia estar afastando as mãos do lançamento de seu armamento. Uma abertura. Com uma mão coberta em chamas rapidamente seguida por todo o seu corpo envolto nela, Ken avançou contra Sasuke e levantou-se do chão, plantando o punho sob seu queixo para carregar Sasuke com ele na especialidade fisicamente abusiva de seu estilo de luta. O giro adicional ao seu ataque pegou os dois em um vácuo flamejante criado por ele mesmo para acabar com seu oponente. Foi uma visão incrível para o público, parecendo o enorme corpo de um dragão com seu corpo enrolado em torno dos dois, a cabeça formada pelo punho de Ken que estava firmemente plantado sob a mandíbula de Sasuke. Shinryuken, punho do dragão divino. O olhar vitorioso em seu rosto deu lugar ao choque e à dor quando ele sentiu uma forte sensação de queimação nas costas e foi derrubado do ar como um destroço em chamas. O quê? O corpo de Sasuke no ar, que estava totalmente envolto em chamas, desapareceu como se nunca tivesse existido. E de fato não aconteceu. Depois que Ken se esquivou da shuriken, ele olhou para Sasuke para acompanhá-lo. Bem, ele cometeu um erro fundamental que não havia cometido até então devido à forma como olhava para o corpo de Sasuke para rastrear como ele iria se mover. Ele olhou nos olhos de Sasuke, apenas por um segundo antes de avançar para atacá-lo com o Shinryuken, mas isso foi o suficiente. Não houve tempo para tecer qualquer confusão mental criativa ou bem pensada, mas ele não precisava. A ilusão de que o próximo ataque de Ken acertasse seria tudo o que ele precisava, e ele viu o que um Shoryuken acertado poderia fazer a um oponente, então ele poderia criar um cenário falso com ele, então ele sugeriu usar tal movimento. Não foi difícil persuadir Ken mentalmente a fazê-lo porque Shoryuken era seu ataque preferido. O fato de ele ter buscado a vitória elegante em seu Shinryuken ultra devastador, mas mais demorado, tornou tudo ainda melhor. A partir daí foi uma questão de prática atirar nele no ar com uma bola de fogo. Estou de bom humor, Sasuke disse para si mesmo, carregando o chakra relâmpago em sua mão direita antes de correr em direção ao Ken de cabeça para baixo e cair com seu próprio movimento característico. Então vou terminar isso de uma só vez. Chidori, 1000 pássaros. A multidão engasgou e gritou, torcendo para que Sasuke acabasse com tudo, ou para que Ken se levantasse e sobrevivesse de alguma forma. Os olhos de Ken estavam fechados durante a queda, encolhendo-se de dor pela bola de fogo que queimou suas roupas e a pele de suas costas. Mais uma vez, o barulho elétrico do Chidori o forçou a abrir os olhos quando Sasuke se aproximava para terminar a luta. Hadouken surge. Fist. Pouco antes de Sasuke poder alcançá-lo, Ken disparou sua última chance de contra-atacar e acabou sendo um sucesso quando a bola de Ki azul atingiu Sasuke bem no peito, caindo limpo. Foi pura sorte ter sido um tiro tão certeiro, já que enquanto Sasuke puxava o braço para trás para empurrá-lo para frente para o golpe final, ele ficou totalmente aberto por uma fração de segundo. A explosão resultante de seu corpo derrubou Sasuke no chão, sendo arremessado pelo Hadouken como uma bola de chão que resultou de uma rebatida de uma bola rápida escaldante.
Ken ainda caiu no chão, formando uma pilha fumegante, e nenhum dos dois se levantou rapidamente. Ken agarrou um punhado de terra e pedras, tentando se levantar. Suas costas estavam queimadas, e ele provavelmente precisaria de um bom corte de cabelo depois que tudo acabasse, porque Sasuke tinha que ter queimado uma boa parte dele. Ele deliberadamente se levantou, a parte superior de seu giz escorregando em sua forma altamente musculosa devido à completa falta de costas para ele. Antes que ele pudesse respirar demais, um grande e contínuo grito de dor, Haai! Por trás, ainda caído de costas no chão. Sasuke estava apoiado em um cotovelo com o outro braço e a mão estendida, os últimos resquícios de um jutsu anterior cruzando as pontas dos dedos. Na tela grande as câmeras faziam um grande show da eletricidade na ponta do apêndice. Só porque não acertei o Chidori original não significa que não possa alterá-lo. Sasuke disse enquanto Ken caía de joelhos após o tiro livre em suas costas que Sasuke havia dado. Eu faço mais do que atirar bolas de fogo à distância. Você se esqueceu do Chidori Senbon, 1000 pássaros Senbon. Ele concluiu, levantando-se para começar a caminhar até seu oponente. Os botões de sua blusa preta haviam sido destruídos pelo Hadouken, deixando a vestimenta aberta. Foi uma marcha lenta. Mais devagar do que qualquer um que o observava atentamente nos últimos 2 dias esperava que ele se movesse. A essa altura, Sasuke já havia percebido que demorar não era um desperdício desnecessário de velocidade. Ken se mostrou assustadoramente surpreendente. E entrar correndo, mesmo com o Sharingan, o levou a pagar por isso por presumir que ele poderia se controlar por causa disso. Finalmente alcançando Ken, Sasuke rolou-o cuidadosamente com um pé, plantando na barriga de Ken enquanto ainda segurava o Chidori. Isso exigiu muito chakra para terminar. Ele pensou consigo mesmo, mantendo um semblante estoico. Acabou. Se eu sentir uma contração muscular, acabo com você. Como uma demonstração de força, o Chidori pareceu se solidificar em uma lâmina que ele segurou no peito de Ken. Eu tentei assassinar meu melhor amigo. Matar. Você não significa absolutamente nada para mim. Ken apenas olhou para o final da transformação de Sasuke em seu Chidori antes de fechar os olhos e suspirar. Ele tinha uma esposa com quem se preocupar, em vez de possivelmente perder a vida por causa de alguma bravata de um artista marcial. Mesmo que ele tenha sobrevivido à retaliação de Sasuke depois de tentar se levantar novamente. Mesmo que ele tenha vencido aquela luta, era uma partida de torneio, e ele já havia se dedicado o suficiente para isso. Pensando bem, ele já havia conseguido tudo o que queria do torneio. Ele derrotou seu amigo e rival Ryu. Ele provou que era um lutador tão poderoso quanto qualquer outro ali. Ele estava bem com a estrada terminando ali. Tudo bem. Desta vez eu me rendo. E assim, Sasuke permitiu que o jutsu desaparecesse e removeu seu peito da forma de Ken enquanto a multidão aplaudia a impressionante batalha de ida e volta. Isso foi uma guerra. O vencedor da partida é Sasuke Uchiha, e finalmente temos nosso final definido. Falta mais uma luta, pela honra e prestígio de ser o melhor. Em 1 hora será Naruto versus Sasuke. Sasuke versus Naruto. Sasuke virou a cabeça para onde sabia que Naruto estava sentado no meio da multidão e os dois simplesmente se encararam sem parar. Pelo menos até Sasuke ouvir Ken soltar uma leve risada do chão. Esticando a cabeça para onde Ken ainda estava deitado, esperando os monges médicos chegarem e tratá-lo, Sasuke observou sorrir apesar da queimadura em suas costas onde ele estava firmemente plantado. Olhando para o jovem vitorioso, Ken contou-lhe o grande motivo pelo qual ele estava rindo. Esse é o melhor amigo que você quase matou? Achei que você pudesse estar blefando sobre isso no início, quando disse que tentou, mas agora entendo isso. Algumas pessoas são muito difíceis de matar na primeira tentativa. Seu ponto. Não, nada. Quem disse com uma tosse antes de cuspir um catarro sangrento para o lado, é só que, eu realmente não quero perder isso. Adoro uma boa luta.
Sasuke soltou um barulho de HM antes de se afastar para descansar um pouco e recarregar as energias enquanto ainda tinha 1 hora para fazer isso. Não será uma grande luta. Em mais de 10 anos ele nunca me bateu uma vez. Não. Não importa o quão forte ele fique, posso ficar um passo à frente. Quem simplesmente o deixou ir quando os médicos chegaram e começaram a prepará-lo para ser transferido. Ignorando a dor em seus ferimentos, quem apenas olhou para o céu pensando, um passo à frente, hein? Bem, isso é ótimo e tudo, mas mesmo se você ficar um passo à frente, você ainda pode tropeçar. XXX, cidade de Aora, região de Shigoku, Japão, sentada em um dos sofás de sua sala, Sakura teve que suportar o resumo de todo o torneio e seus destaques enquanto a hora passava para a rodada final acontecer. Seu irmão mais novo, Tsukushi, foi uma boa companhia para assistir à segunda partida da semifinal, já que ela estava em casa naquele dia, em vez de assistir com os amigos. Ela de alguma forma conseguiu sair da escola um pouco mais cedo para chegar em casa a tempo de ver o fim da segunda luta do dia entre Ken e Sasuke. O horário de início ao vivo do evento na Tailândia, ao meio-dia, foi traduzido para 14 horas para ela e outros no Japão, portanto, ela foi pega na escola para a partida anterior de Naruto e teve que transmiti-la online para assisti-la lá. Seu irmão já havia sido expulso da escola naquele dia pela mãe por algum motivo, então ele já estava observando quando ela voou pela porta e testemunhou como Sasuke superou Ken inexplicavelmente. Foi um bom jogo. Na verdade, uma grande partida, concedida com um final bastante duvidoso que parecia estranho na TV. Mas ela não foi capaz de se divertir e se viu torcendo internamente por Ken na segunda partida da semifinal, mais do que imaginava. Tudo em vão, pois Sasuke de alguma forma obteve a vitória surpresa. E ela não queria isso. De jeito nenhum. Com um suspiro, ela se esparramou na cadeira confortável, tirando o telefone do bolso da saia e segurando-o no ar, apenas olhando para ele. Felizmente ela foi interrompida por uma buzina bastante desagradável tocando lá fora. Oi, Sakura. Venha lá fora. Venha. Sim, definitivamente foi Batsu. Vamos perder tudo. Que coisa toda. Sakura pensou consigo mesmo enquanto se sentava e caminhava até a porta da frente, colocando a cabeça para fora para ver o lutador de cabelos rebeldes pendurado no topo de seu jipe, assim como sua amiga íntima Hinata, com ambos ainda vestidos com suas roupas de escola. Uniformes. Então, eles passaram o dia inteiro na escola. Eu não esperava que Batsu, entre todas as pessoas, ficasse na escola o tempo todo em um dia como este. Hinata enfiou sua cabeça curta de cabelos castanhos por cima da janela do lado do passageiro enquanto mexia na faixa branca em sua cabeça semelhante à de Sakura, a grande TV instalada no distrito de fliperama está jogando o torneio e todos na cidade que estão envolvidos estão lá a assistir. Isso contava basicamente com todo mundo na cidade de Aora que conseguia dar um soco no meio do caminho, o que na verdade era um monte de gente. Você está vindo, certo? Ela realmente não precisava perguntar. Sakura já havia começado a calçar os sapatos na porta para sair antes de terminar sua declaração. Mãe, Tsukushi, estou indo para o centro, volto mais tarde. Ela gritou de volta para dentro de casa enquanto corria e fechava a porta atrás dela. Sem perder o ritmo, ela pulou da varanda da frente e caiu bem na traseira do jipe de Batsu, que estava estacionado a apenas 3 metros de distância. Ei! Os choques nessa coisa já são uma droga, não piorem as coisas. Batsu avisou enquanto se sentava no banco do motorista e mudava para a direção. Tudo bem, vou ver meu amigo ganhar um torneio mundial. Uau! Enviando ao namorado um sorriso com sua exuberância pelo evento que se aproximava, Hinata olhou para o banco de trás e ficou surpresa ao ver que Sakura não estava tão animada como normalmente era. Qual é o problema, Sakura-chan? Eu teria imaginado que você ficaria tão animado quanto Batsu-kun. Eu deveria estar, não deveria? Ela perguntou retoricamente,
sabendo que em outras circunstâncias ela estaria tão entusiasmada quanto qualquer outra pessoa. É só que, ponto. Ela não sabia como explicar aquele cara. O Sasuke, ele pode deixar as pessoas verem suas próprias memórias com aqueles olhos dele. Eu o vi lutar contra Naruto há 5 anos, quando eles eram mais jovens. Foi terrível. Mesmo quando Naruto estava usando aquela energia vermelha desagradável, ela não inclinou a balança a seu favor o suficiente para vencer. E você? Está com medo? Batsu terminou, falando por ela enquanto mantinha os olhos na estrada e navegava no trânsito. Olha, eu sei que toda essa coisa de enfiar a mão no peito de Teme é meio assustador. Mas já vimos coisas piores do que isso. Hinata deu um tapinha no ombro dele para repreendê-lo por suas palavras rudes, mas ele apenas revirou os olhos. Ele sabia que ela sabia que ele estava certo. O Chidori no ombro não era o problema. Sakura tinha visto mais porcarias acontecerem com Naruto em brigas ali mesmo na cidade de Aora, mesmo que o Chidori ainda fosse classificado lá como uma das coisas mais confusas que ela já tinha visto acontecer com ele. Não. Sakura disse, humildemente, com o olhar fixo no chão, você não entende. O que quer que tenha acontecido com eles no final da última vez que lutaram, acabou com eles aparecendo na América, em nosso mundo. Nenhum deles sabia exatamente o que aconteceu ou como a batalha terminou. Foi como se Deus os tivesse pegado e cuspido. Aqui porque eles o irritaram ao brigar, eles não sabem o que aconteceu e vão fazer isso de novo, e estão muito mais fortes do que costumavam ser. Há algum sentido nisso ou você está apenas sofrendo de privação de Naruto? Outro golpe de Hinata no braço por Batsu implicar com Sakura. Se eu bater esse carro, vocês dois ficarão parecendo idiotas. O que quero dizer é... Sakura lançou um olhar agradecido para Hinata por tentar manter seu homem sob controle o melhor que pôde. Não, deixa pra lá. Provavelmente estou sendo boba. É só que, entre a briga que eles tiveram antes, o fato de que coisas ruins acontecem sempre que eles se reúnem, e todo o torneio supostamente sendo uma armadilha da Shadaloo, estou me sentindo um pouco nervoso com a coisa toda. A ideia de algo terrível acontecendo continua grudando em mim. Hinata teve que bloquear um audível e, em vez disso, tentou levar a conversa para outro lugar. Por que você não liga para ele e diz isso a ele? Então, deixe claro que ela era ainda mais romântica do que seu amigo Kei, e se perguntou por que Sakura e Naruto nunca foram mais próximos do que melhores amigos. Batsu não ajudou em nada a desvendar esse segredo. Ele está com o telefone com ele. Sakura revirou os olhos e ergueu o telefone novamente. Se eu ligar para ele e disser o que acabei de dizer para você, aqui está exatamente o que vai acontecer. Ele vai rir primeiro e fazer uma piada estúpida, então eu vou ficar bravo, então ele vai perceber que estou falando sério e vai me garantir que tudo vai ficar bem, e mesmo eu já sabendo que é isso que vai acontecer, vou me acalmar. E você não está ligando para ele por quê? Batsu perguntou com uma sobrancelha levantada, porque nada disso parecia ruim. O resultado final foi que ela se acalmaria, então qual era o problema? Eu não quero me acalmar. Sakura disse mal-humorada. Para mim, estar com medo significa que eu me importo. Nenhum de vocês está com medo. Karin não está com medo. Ibuki não está com medo. Alguém aqui precisa estar com medo ou preocupado com ele, e sou eu, porque sou eu quem sempre se importou quando estava sozinho aqui e não tinha ninguém. É um hábito. Desta vez, foi Batsu quem repreendeu Hinata, pois usou a mão para impedi-la de se virar e bombardear Sakura com 20 perguntas consecutivas de Casamenteiro Júnior. Assim, com um beicinho, ela teve que permanecer em seu assento e deixar o momento de atacar passar enquanto todos cavalgavam mais fundo na cidade, resignados a conversar um pouco sobre quem provavelmente viriam na cena e tudo mais. Nada disso fez nada para expulsar o pequeno pensamento incômodo no fundo da mente de Sakura, e ela não conseguia descobrir o que a deixava tão nervosa. Fim de capítulo. Até o próximo.